Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, sou a professora de Ética Profissional do Questões da Ordem Concursos. Trazemos para vocês mais uma vez um bloco de questões do 35º exame, ou seja, um exame fresquinho, fresquinho. Exame este muito bem elaborado, principalmente em nossa disciplina de ética profissional. Questões tranquilas, com pouco enunciados, com assertivas também, para não confundir o candidato. Ou seja, um exame maravilhoso, principalmente para quem gabaritou ética. É claro que, como alguns outros exames, este também teve questões anuladas, principalmente as questões de direito penal e direito administrativo. Mas para nós aqui em ética, realmente reforçando, foi um exame muito tranquilo, com pouca dúvida. Então, vamos lá para você saber um pouquinho mais sobre este exame. Nós estamos lá no Instagram, no Questões da Ordem Concursos. Qualquer dúvida, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os exames da ordem, nós também estamos lá para tirar algumas dúvidas. Então, vamos começar? Como todo bloco, eu sempre trago para vocês a respeito do Estatuto da Advocacia, ou seja, um dos diplomas legais que regem a nossa advocacia. Lembrando que o Estatuto da Advocacia é também uma Lei Federal 8.906 de 94. Friso sempre isso porque geralmente nos exames, nas questões, pode vir tanto o estatuto como a lei número 8.906 de 94. E para você não se confundir, não ficar pensando que lei é essa, eu sempre remeto ao estatuto à lei, ok? E como o estatuto dispõe de vários institutos que vai regulamentar o nosso exercício de advocacia, nosso exercício como advogado, então nós temos elencados vários títulos. Títulos esses que geralmente são recorrentes, nós chamamos de top 10 dos itens mais cobrados nas provas da FGV, principalmente quanto a honorários advocatícios sobre incompatibilidades, as infrações, os processos disciplinares e também os direitos do advogado. Então, são uns desses aqui que eu elenquei aqui rapidinho para vocês, o top 10 tops recorrentes que caem em quase todos os exames da ordem, ok? Então, vamos passar para a resolução e análise de questões. Então, neste bloco, estamos resolvendo questões do exame 35. Achei interessante que até a retirada de algarismos romanos foi tirada. Agora eles chamam de exame 35. Optaram pelo número cardinal. Aqui também trago para vocês o tema central desta questão, que é das eleições e dos mandatos, que está lá nos artigos 41º e 63º do Estatuto da Advocacia. Então, vamos lá. Vitor deseja se candidatar a cargo de conselheiro seccional da OAB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, letra A, estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Letra B, exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Letra C, ocupasse cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. E letra D, tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Então, para se candidatar ao cargo de conselheiro,
Quais são os requisitos necessários? É isso aí que aborda a questão. E lembrando que quais são os mandatos que têm requisitos específicos, tá bom? Então, na letra A, vai trazer o seguinte: que o advogado, mesmo em situação não regular, ou seja, não adimplente das suas unidades, poderá se candidatar. Letra B vai trazer para nós que, para se candidatar ao cargo de conselheiro seccional, ele terá que exercer efetivamente a profissão há menos de 3 anos. E letra C, se ele ocupar cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública, não tem problema. Ele pode sim concorrer ao cargo de conselheiro. E letra D, mesmo ele sendo condenado por infração disciplinar resultante de prática de crime, e ele poderia fazer isso sem ter obtido a reabilitação criminal. Então, vamos ver o que diz os artigos 41º e 63º. Então, para o 41º, vai dizer o seguinte: para ser candidato, é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único diz o seguinte: quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente habilitação criminal. Artigo 63º, parágrafo 2º, o candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nuntum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Então, esses são os requisitos para você se candidatar a um cargo de conselheiro seccional ou da subseção. Vamos analisar aí o artigo 41º. Na nossa questão, traz que o candidato lá, ele quer se candidatar, porém ele está em processo de reabilitação. E lá informa que essa sanção disciplinar de prática de crime. No caso aqui em tela, para se requerer a reabilitação, vai depender também da reabilitação criminal. Então, ambos têm que ter não só a reabilitação na OAB, também quanto o requerimento da reabilitação criminal. Já o artigo 63, este aqui elenca realmente quais são os requisitos para os conselheiros se candidatar ao cargo. Lembrando, na OAB, no que tange eleições, quando a chapa se candidatar, deve-se observar a questão da paridade. O que é paridade aí? Ou seja, é que tenha a mesma quantidade de homens e mulheres, ou seja, tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres compondo a chapa, tá ok? Então, vai ter que respeitar também a questão da paridade. Aqui, no caso em tela, para se candidatar ao conselho seccional ou subseção, o candidato tem que respeitar o quê? Quais são os requisitos? Primeiro, está em situação regular
perante a OAB. Quando eu disser situação regular, quer dizer que o candidato ele tem que ser um candidato adimplente, ele tem que cumprir e pagar regularmente, anualmente, a sua anuidade. Então, ele tem que ser adimplente. Outro requisito é que não ocupar cargo exonerável ad nuntum. O que é isso? O que é um cargo exonerável ad nuntum? Exonerável ad nuntum. É um cargo de confiança, cargo de livre nomeação. Então, este cargo aqui, ele é de cargo de confiança, que geralmente aqueles administradores que querem ter pessoas ao seu lado, ele chama, né, algumas pessoas para compor alguns cargos de confiança. Então, o candidato que quer se candidatar, ele não pode ocupar cargo de confiança na esfera pública. Então, ele não pode ocupar cargo exonerável ad nuntum. Além disso, qual é outro requisito? Ele pode até ter sofrido infração disciplinar, né, condenação por infração disciplinar, porém ele tem que ser reabilitado. Essa reabilitação, ela tem que ocorrer principalmente se ela estiver linkada à questão criminal. A reabilitação, ela tem que ocorrer tanto na OAB quanto a requisição da reabilitação criminal. Então, ela tem que ocorrer nas duas esferas, tanto na esfera criminal quanto na OAB. E, além disso, tem que ter bom comportamento, tem que fazer prova de bom comportamento. E qual é outro requisito, inclusive, que traz na nossa questão? Que ele exerça a profissão há mais de 3 anos. Então, se ele quer ser conselheiro, ele tem que exercer efetivamente a advocacia há mais de 3 anos. E como é que eu sei que ele está exercendo a advocacia? Esse exercício ele tem que ocorrer diante das causas que o advogado fizer representar-se durante o seu exercício. Quantas são as causas? Aquilo que a gente sempre fala, é de 5 para mais. 5 causas, tá? Anualmente. Então, exercício regular da advocacia. Isso é para os conselheiros seccionais ou conselheiros da subseção. Então, são os requisitos necessários para se candidatar. E lembrando que saiu do novo provimento em relação a eleições que haja dentro da chapa a paridade, ou seja, 50% de advogados e 50% de advogadas para compor a chapa. E se for concorrer a cargos que não seja referente a conselheiro seccional ou de subseção, que ele tenha mais de 5 anos. Mas a questão não traz essa informação, não traz este dado. Então, vamos ver o que a questão nos traz, como nós vamos analisar as assertivas. Letra A. Estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Não. O Vitor ele tem que estar regular em relação às suas anuidades, ou seja, ele tem que estar em dia com as suas anuidades, senão ele não pode concorrer ao cargo de conselheiro. Em nenhum cargo, não é só para o conselheiro das subseções ou da seccional. Todos os cargos dos órgãos da OAB para se candidatar tem que estar com as suas anuidades em dia. Então, letra A está incorreta. Letra B, exercer-se efetivamente a profissão há menos de 3 anos. O há menos de 3 anos anula a assertiva, porque tem que ser há mais de 3 anos. Então, letra B está incorreta.
Letra C, ocupar-se cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública. Se ele é efetivo, ele pode se candidatar, sim, a conselheiro. Ele só não poderia se candidatar se ele exercesse cargo exonerável ad nutum, tá? Ou cargo de confiança. Então, letra C parece que é o nosso gabarito. E letra D, para a gente ter certeza realmente que ela está incorreta, vamos analisá-la. Tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano. Até aqui está correto. Mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Não, ele tem que mostrar não só a reabilitação na OAB, como também a reabilitação criminal acrescida também de bom comportamento. Então, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal, invalida a assertiva. Então, a letra D está incorreta. Então, nosso gabarito realmente é letra C, ocupar-se cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. Então, ele pode sim se candidatar, mesmo trabalhando na esfera pública, ok? Então, o nosso gabarito é letra C. Letra C, que você está no caminho certo, o caminho da sua aprovação. Passamos agora para a segunda questão deste bloco do exame 35º. Questão 2, exame 35º. Temos aqui das relações com o cliente, que encontra-se nos artigos 12º e 16º do SED. O que é o SED? É o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, Maria é advogada e sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide, então, renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, letra A, excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo. Letra B, obrigará Maria a depositar em juízos bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Letra C, fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. E letra D, deverá ser feita sem menção ao motivo que a determinou. Então, nós temos aí uma advogada que resolveu renunciar ao mandato por não ter confiança na sua relação profissional com o seu cliente. Então, diante dessa renúncia, ela será excluída da sua responsabilidade depois que ela deixar o patrocínio da causa. Então, a letra A está dizendo isso para nós. Excluirá a responsabilidade de Maria, principalmente se ela for substituída antes do término do prazo, que são de 10 dias. Então, este prazo aqui é hiper relevante para nós. Ele sempre cai nas provas, nos exames. A letra B obrigará Maria a depositar em juízo os bens, os valores, os documentos que lhe hajam sido confiados e que estejam em seu poder.
E a letra C, como a letra A, vai dizer o seguinte, que fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Assim que ela renunciar, ela não precisa mais acompanhar a causa. Ela está livre. E aí o cliente que vai se virar sozinho. É isso que diz quando há o caso de renúncia. E letra D, deverá ser feito sem menção do motivo que a determinou. No caso em tela, trouxe para nós que é em relação à confiança. Se ela não estava satisfeita, mesmo ela sabendo que não existia uma certa confiança, ela não precisa mencionar isso na sua renúncia, tá? Isso é permitido? Ou precisa dizer o motivo, explicar ao cliente por que que ela está renunciando. Lembrando qual que é a diferença. A renúncia, gente, muitos candidatos se confundem. A renúncia é ato exclusivo do advogado. Então, renúncia é do advogado. E aí, nós temos também a revogação. A revogação já é ato do cliente. Se fosse uma situação inversa, se o Pedro quisesse revogar o mandato da Maria, ele teria esse direito. Então, a revogação é ato exclusivo do cliente. Renúncia do advogado, revogação do cliente, tá bom? Então, vamos ver o que diz os artigos referentes a esta questão. Artigo 12º. A conclusão ou a desistência da causa tem havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente seus bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimento complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Lembrando que sem prejuízo quer dizer, se por um acaso tiver que comprovar, ela terá que fazer. Ou seja, a Maria terá que prestar futuros esclarecimentos, mesmo ela deixando a causa, tá bom? Não vai cessar a responsabilidade dela, não. Perdura enquanto estiver ocorrendo a ação, principalmente se houver caso ou de omissão ou algum prejuízo. Ela terá sim que terá que prestar esclarecimentos, tá ok? O parágrafo único, a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Porque às vezes acha que só porque o advogado renunciou, ele não tem direito a mais nada. Não. Até onde ele trabalhou, até onde ele praticou atos, ele terá direito. Inclusive, caso encerre a questão, haja honorários de sucumbência, ele também terá direito a uma parte desses honorários, ok? Artigo 16º. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Então, ela vai ter que exercer este mandato pelo prazo decorrido em lei, que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. Que prazo é esse? É o que trouxe lá a questão, 10 dias depois a notificação. Então, 10 dias após, ela terá, após a notificação, ela ainda estará patrocinando a causa. Ela terá que acompanhar. Se ela não acompanhar, ela poderá sofrer sanção disciplinar, tá bom? A sanção disciplinar é essa aplicada pela OAB.
tá? Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. A questão traz isso, diz que a partir do momento que a Maria renunciasse, ela estaria excluída de qualquer responsabilidade e cessaria qualquer ato que ela tivesse que fazer após a renúncia. Não, no caso em tela, nós não seremos jamais excluídos de nossa responsabilidade, principalmente se causarmos danos. Se causarmos danos ou deixarmos de prestar contas, nós teremos que assumi-la e teremos ou que devolver ou pagar pelos prejuízos causados, ok? Então, voltamos para analisar as questões. Letra A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo. Não. Mesmo ela sendo substituída antes dos 10 dias, antes do prazo, ela continua responsável. Futuramente, se ficar comprovado que ela causou algum dano, ela responderá sim. Então, a letra A está errada. Então, não excluirá, tá? Ela continuará respondendo sim. Letra B. Obrigará Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Não precisa depósito em juízo. Automaticamente, quando ela renunciar, ela deverá devolver. Então, o que vai invalidar a assertiva B é depositar em juízo. Não precisa depositar em juízo. Isso é extremamente incoerente com a ação de um advogado ético. É assim que cessar, não precisa do cliente recorrer a um juiz para que seja devolvida os bens, os documentos ou qualquer valor que esteja em poder do advogado. Então, não obriga Maria a depositar em juízo, ela vai fazer isso automaticamente. Então, letra B está incorreta. Letra C, fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Fará cessar de imediato, inviabiliza a questão, anula a assertiva. Anula a assertiva, porque não é de imediato. Primeiro, ela vai ter que comunicar, fazer a notificação ao cliente, aguardar 10 dias até que ele constitua outro patrono. Se ele constituir antes desse prazo, ela ficará isenta de acompanhar o processo. Porém, não vai cessar a sua responsabilidade profissional caso tenha algum dano causado ao seu cliente. Então, letra C está incorreta. E letra D, deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Letra da lei, está correto. Artigo 16º, parágrafo 1º, que não precisará mencionar a questão da sua renúncia. Por que ela está renunciando? Então, nosso gabarito realmente é letra D, deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Letra D, que está dando tudo certo, você está focado e que garantirá, sim, a sua aprovação. Questão de número 3. Aqui nós estamos trazendo dos honorários advocatícios. Como eu falei inicialmente, tema muito recorrente em todos os exames. Geralmente fala-se de honorários advocatícios. Então, vamos à leitura deste caso. Lembrando que a FGV sempre vai trazer para vocês casos e vocês, como candidato, deverão vestir naquele momento lá no ato da prova, como se você já fosse um advogado. E como advogado, o que você pode e o que não pode fazer. Se você fizer essa análise, se é correto, se está ético,
você tem toda certeza que conseguirá encontrar o gabarito correto. Se tiver alguma coisa que chame a atenção, que acenda a sua luzinha, você leia a questão com mais assertividade, procurando os pontos principais, para que você imediatamente localize a assertiva correta. Então, nós temos aí, em certa comarca, em razão da insuficiência de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado. Quanto aos honorários, então está falando de honorários, a serem recebidos por Pedro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese da parte contrária ser sucumbente, a serem pagos pelo autor. Então, quem vai pagar os honorários sucumbenciais será o autor, no caso em tela, tratando-se de quê? De réu juridicamente necessitado. Letra B, Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Letra C, Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. E letra D, Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, a serem pagos pela Defensoria Pública. Então, o que está tratando aí a questão? Está falando de quê? Sobre honorários? Sim, mas também está falando do advogado dativo. O que é um advogado dativo? É aquele advogado que está lá no tribunal ou no juizado e que está lá disponível para atender aquelas pessoas juridicamente necessitadas. Não é um defensor público, porque aqui a própria questão vai trazer que os defensores públicos eram insuficientes. Então, por isso que o Pedro foi colocado como advogado. Então, o Pedro está exercendo a função de um advogado dativo. Ele vai receber uma procuração, ou seja, uma procuração chamada ad hoc. O que é essa procuração? É uma procuração temporária para ele assumir aquela causa, defender aquela pessoa naquele exato momento. Então, ele vai ter essa procuração ad hoc, ou seja, temporária, e ele vai efetivar a assistência jurídica a esta pessoa. Quem vai chamar é o que foi falado aí, é o juiz, né? Então, o juiz vai convocar o advogado que está lá. É muito comum nos juizados especiais terem vários advogados dativos, tá ok? Esses advogados dativos, eles vão receber os honorários do Estado, porque foi o Caio, o juiz aqui, que o convocou, tá bom? E a assertiva A vai dizer o seguinte, que ele apenas receberá os honorários sucumbenciais da parte contrária a ser sucumbente e será pagos pelo autor. Então, aquele autor que entrou com a ação, é ele que vai pagar pelos honorários sucumbenciais. Letra B, terá direito o P dos honorários fixados pelo juiz, independente de sucumbência. Se ele tiver direito à sucumbência, quem vai pagar tudo será o Estado. É isso? É o Estado que vai pagar até os honorários sucumbenciais? E esses honorários eles têm que estar de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. A letra C vai dizer que ele vai ter direito aos honorários fixados pelo juiz, assim como a letra B, independente da sucumbência.
mesmo sendo os honorários sucumbenciais, eles serão pagos pela Defensoria Pública. E também organizado uma tabela especial, só que pelo Defensor Público Geral do Estado. E a letra D está dizendo que apenas ele terá direito ao recebimento de honorários na hipótese da parte contrária ser sucumbente e que será pago esses honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública. Ok? Então, o que acontece? Realmente nós temos, como advogados, vocês também como futuros advogados, temos que respeitar a tabela organizada pelo Conselho Seccional. Não só nós, como também o juiz, tá? Ela vai ser referência para a estipulação de honorários. Mas vamos ver o que diz o artigo 22º, parágrafo 1º lá do Estatuto da Advocacia, sobre honorários advocatícios. Aqui no Estatuto são honorários advocatícios. No SED são honorários profissionais, ou seja, no Código de Ética e Disciplina está como honorários profissionais, ok? Artigo 22º. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública, no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Então, quem vai pagar sempre é o Estado. Falou-se aqui que o Estado vai pagar honorários sucumbenciais também? Não, não falou. Então, no caso Intela, os honorários sucumbenciais será pago pela parte, ou seja, pelo autor. Então, aqui, no caso Intela, o Estado não paga honorários sucumbenciais, como colocou nas assertivas. Nem a Defensoria Pública faz o pagamento, nem o Estado faz o pagamento. O que eu queria chamar a atenção de vocês é quanto os honorários convencionados. Quando falo honorários convencionados, são honorários contratuais. O Pedro não vai receber honorários contratuais, porque ele está lá momentaneamente defendendo uma pessoa. Ele não firmou nenhum contrato. Então, por isso que ele não vai ter direito aos honorários convencionados. O arbitramento judicial também não vai ter questão, porque não está, como não foi estipulado, né, nem contrato, nem nada, será apenas os honorários fixados pelo juiz. É ele que vai determinar. E aos de sucumbência. Se ele tiver direito aos honorários de sucumbência, quem vai pagar é sempre o autor, tá bom? No caso de necessitados. Por que o réu necessitado? Por que o necessitado não vai pagar honorários sucumbenciais? Porque ele não tem condições, senão ele não estaria utilizando de defensor dativo para defender, ok? Então, vamos analisar aí as assertivas. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente, ok, a serem pagos pelo autor. A assertiva A parece que é a mais correta, mas continuaremos a analisar as demais. Pedro tem direito aos honorários fixados pelo juiz, está aqui, está lá no nosso artigo 22º, né? Independente de sucumbência, a serem pagos pelo Estado. O Estado não vai pagar honorário de sucumbência, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional. No caso em tela aqui, não vai caber esta possibilidade. Então, letra B está incorreta, apesar de saber o seguinte, que os honorários são fixados pelo juiz, até aqui ok,
que serão pagos pelo Estado, tá ok, em tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, tá ok. O que vai invalidar essa assertiva é independentemente de sucumbência. Lá no artigo 22º não trouxe essa possibilidade, por isso que a letra B está incorreta. Pedro tem direito aos honorários fixados pelo juiz, ok? Independentemente de sucumbência, a serem fixados pela Defensoria Pública, não. O Pedro não é defensor público, não está vinculado à Defensoria Pública, então por isso que ele não vai receber. Ele está lá momentaneamente, ele está lá em ad hoc, ou seja, exercendo um mandato temporário. Segundo a tabela organizada pelo defensor público, errado. Então, a letra C está incorreta realmente. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente. Ok, até aqui, né? A parte contrária, a gente sabe que é isso aqui, ok? A serem pagos pela Defensoria Pública. Não, a Defensoria Pública não paga honorários sucumbenciais no caso interno. Então, letra D, incorreta. Realmente, a nossa assertiva é a letra A. Então, nosso gabarito é letra A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pelo autor. Então, gabarito letra A de advogado, letra A de aprovação. Você certamente será o próximo aprovado no próximo exame. Quarta questão do exame 35º. A Sociedade de Advogados. Está no artigo 16º, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia. Então, nós temos aí Antônio, economista, sem formação jurídica, e Pedro, advogado, ambos estudiosos da análise econômica do direito. Desejam constituir sociedade de advogados, que também fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que consideram inovador, Antônio e Pedro concluíram corretamente que poderá ser efetivado, letra A, poderá ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocatícia. Letra B, não poderá ser efetivado, já que somente são admitidos a registro as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Letra C, poderá ser efetivado, desde que a razão social tenha o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade. E letra D, não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, a questão nos trouxe em relação à formação de sociedade de advogados. No caso em tela, a sociedade de advogados seria composta por um economista e um advogado. E essa sociedade também faria consultoria na área econômica. Diante de formalizar essa sociedade, ou seja, fazer constituir, registrar o seu ato constitutivo, deverá ser feito, na letra A está dizendo que será permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais.
A letra B diz que não pode, porque não são admitidas a registro as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. E a letra C diz que pode, sim, pode, desde que tenha no nome da sociedade pelo menos o nome de um advogado, ou seja, responsável pela sociedade. E a letra D diz que jamais poderá ser efetivado, já que não são admitidos a registro a sociedade de advogados que incluam como sócio pessoas não inscritas como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, vamos lembrar o seguinte, que sociedade de advogado, apesar de ser uma sociedade simples, ela não pode ser uma sociedade empresária. E é isso que a questão nos traz. Sociedade empresária não é sociedade de advogados. Aqui eles estão querendo fazer uma sociedade onde eles vão prestar uma consultoria na área econômica. A partir do momento que a sociedade não é formada por advogados, a partir do momento que ela não exerce apenas atividade linkada à área jurídica ou advocacia, ela não pode ser chamada de sociedade de advogados. Então, a sociedade de advogado é diferente da sociedade empresária, porque a sociedade empresária ela está vinculada à mercantilização, a lucro. E a sociedade nossa de advogados, ela não pode querer mercantilizar a função. Diante disso, apesar da questão ter trazido que é formada por um advogado, quando a sociedade é de advogados, o único local que ela vai poder constituir seu ato é na seccional da OAB. Então, é só na OAB que vai poder constituir o ato da sociedade de advogados, jamais na junta comercial. Então, a sociedade de advogados vai ter seu ato constituído apenas na OAB, tá bom? Na seccional da OAB, cuja base territorial terá sede. Aqui, o Antônio é economista, sendo economista, ele não pode compor uma sociedade de advogados. Ele poderia compor uma sociedade empresária. A questão traz que o Pedro é advogado, por isso que ele poderia criar uma sociedade de advogados. Não, sociedade de advogados só pode ter o quê? Advogados, ok? Então, vamos lá no artigo 16º, no parágrafo 3º, para ver o que ele traz para nós. Não são admitidos a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária que adotem denominação de fantasia, que realize atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade pessoal, unipessoal, de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Tem lá na questão uma assertiva que nos traz esta parte deste artigo, ou seja, letra seca da lei. E o parágrafo 3º é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Então, não vai poder registrar nem na junta comercial, nem no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Quando tiver a atividade de advocacia, terá que preencher os requisitos, ou seja,
ser formado por advogados, porque são eles apenas que exercem atividade advocatícia, e ser registrado, ter seu ato constitutivo na OAB, tá ok? Jamais na junta comercial. Então, voltamos à análise das questões. Letra A, não poderá ser efetivado, até aqui está tudo ok, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que incluam, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Não, não pode. Então, a letra A está incorreta. Letra B, não poderá ser efetivado, já que somente são admitidos a registro as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Ciências sociais é atividade estranha à advocacia, então ele não pode registrar por isso. Então, e se tivesse que se registrar, seria na OAB, ok? Então, letra B está incorreta. Letra C, poderá ser efetivado desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Não, não vai poder. Por quê? Porque o Antônio é economista. Sendo ele economista, ele é proibido de advogar, ele é proibido de integrar uma sociedade. Então, não poderá ser efetivado. Letra C, incorreta. Letra D, não poderá ser efetivado, ok, já que não são admitidos a registro a sociedade de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado, ok, ou totalmente proibida de advogar, ok. Então, a letra D é a resposta correta. Letra D é o gabarito. Então, não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro a sociedade de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Gabarito, letra D, D que está dando certo, D que você está no rumo da aprovação. Questão 5 do exame 35º. O estágio profissional. Este é o tema desta questão, que está no artigo 26º do Regulamento Geral da OAB. Como eu falei para vocês inicialmente, neste bloco, as questões estavam muito tranquilas. A quinta questão é prova disso. Enunciado curto, objetivo, assertivas curtas, objetivas, e que se você tiver bastante atenção, não teria erro. Você gabaritaria também esta questão, ok? João é estagiário de direito. É vedado a João praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que o supervisiona, o seguinte ato. Letra A. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Letra B. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças de processos em cursos. Letra C, comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado. E letra D, retirar e devolver aos autos em cartório, assinando a respectiva carga. Então, o que traz para nós a questão? Quais são os atos possíveis do estagiário de direito que ele possa fazer isoladamente, ou seja, sem a presença do seu advogado orientador ou responsável ou do defensor público? Geralmente, a FGV faz uma troca, ela nunca coloca
forma negativa. No caso aqui, está dizendo que ele não pode, então você teria que ficar atento, porque o que ele não pode praticar isoladamente. Esse estagiário aqui na questão é aquele estagiário inscrito na OAB, tá bom? Alguns escritórios, algumas sociedades de advogados, eles exigem que o estagiário seja estagiário inscrito na OAB, e há outros que não. E lembrando que esse estagiário também não está vinculado, né, à instituição onde ele estuda. Este é um estagiário que se inscreveu, que paga as anuidades lá na OAB, tá ok? Então, o João, como estagiário, o que ele pode fazer? Ele pode assinar petições de juntadas de documentos? Ele pode obter aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças de processo em curso? E ele vai poder comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado? E ele vai poder retirar e devolver autos em cartórios? Então, o que o João pode fazer e o que ele não pode fazer enquanto estagiário inscrito na OAB? Vamos ver o que diz o artigo 29º. Artigo 29º. Os atos de advocacia previsto no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. Inciso 1, retirar e devolver em cartório, então ele pode retirar e devolver em cartório, assinando a respectiva carga. No inciso 2, obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. E inciso 3º, assinar petições de juntada de documento a processos judiciais ou administrativos. E parágrafo 2º, para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber a autorização ou subestabelecimento do advogado. Então, no caso aqui em tela, para ele comparecer a atos extrajudiciais, ele terá que ter um subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? É o que traz dúvida para muitos alunos ou muitos candidatos. É uma procuração dada pelo advogado ou defensor público, ou procuração ou outorga. Tá ok? Então, para ele se fazer representar em atos extrajudiciais, ele terá que ter uma procuração do advogado. Quando é que a gente pode falar atos extrajudiciais? No caso aqui, eu posso citar para você reuniões. Vamos que tem uma reunião num condomínio, o advogado não vai poder estar, mas ele pode enviar o estagiário. Diante de procuração, o estagiário pode representar o advogado e, consequentemente, a pessoa que contratou o advogado principal, tá ok? Então, voltamos aqui ao artigo 29º, nos seus incisos. Então, ele pode retirar e devolver carga, ele pode obter juntos aos escrivães e chefes certidões, e no inciso 3º, ele pode assinar petições de juntadas. Eu costumo dizer para os meus alunos que se ele gravar CCJ,
fácil, fácil, fácil. Então, ele pode assinar cargas, ele pode obter certidões e ele pode assinar petições de juntada. Então, é CCJ, uma diquinha aí para vocês. E reforçando que para ele comparecer a atos extrajudiciais que não estiver presente nem o defensor, nem o advogado, ele terá que estar subestabelecido, ou seja, ele terá que ter recebido uma procuração ou uma outorga para comparecer a este ato extrajudicial. Tá ok? Então, voltamos à análise das questões. Letra A. Ele vai poder praticar isoladamente, assinar petições de juntadas de documento a processos judiciais? Sim, mas no caso em tela aqui, a nossa assertiva, nós temos que achar o que ele não pode, o que ele é vedado, o que ele não pode, o que ele é vedado. Então, no caso aqui, ele pode sim assinar, então isso não é vedado. Então, a assertiva A está incorreta. Ele pode obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças de processo? Ele pode, mas isso aqui não é vedado, então a letra B está incorreta. Ele pode comparecer à prática de atos judiciais sem autorização? Sem autorização, ele não pode. Ou subestabelecimento do advogado. Então, é vedado isso. Então, a letra C é a nossa assertiva. Conferindo só a letra D. Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Ele pode fazer isso, mas o objetivo da questão é dizer o que ele não pode, o que ele é vedado ele fazer. Aqui, no caso inteiro, ele pode. Então, a letra D está incorreta. Então, o nosso gabarito realmente é a letra C, ele é vedado a ele comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Letra C que você está no caminho certo, o caminho da sua aprovação. Vamos juntos nesta caminhada. Passamos para a sexta questão. Questão 6 do exame 35º. Trazemos aqui para vocês do Conselho Seccional, que está lá no artigo 56º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. Tema este que muitos candidatos têm medo, porque eles acham o assunto complexo. Mas você que ouvir lá o nosso podcast sobre o Conselho Seccional com artigos comentados, não terá dúvida. Nos próximos exames, se tiver questão referente a Conselho Seccional, Conselho Federal, sobre os órgãos que compõem a OAB, você tirará de letra. Então, ouça os nossos podcasts ou veja ou ouça aqui no canal do YouTube. Então, temos aqui o advogado Cauã Silva, foi presidente de certo conselho seccional. Então, ele foi presidente, ele é ex. Tendo seu mandato se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Cauã, quando cessado seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional da OAB. Letra B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, mas não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Letra C. Cauã é ainda membro honorário do Conselho Seccional da OAB e ou será de forma vitalícia, tendo, contudo, apenas direito
de voz nas sessões. E letra D, Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, a quem são conferidos os direitos à voz e votos nas sessões do Conselho. Então, está trazendo aqui para nós, nesta questão, sobre a questão de ex-presidente. Sendo ex-presidente, será que ele deixa de ser membro, deixa de integrar os conselhos seccionais ou conselhos federais, que seja? Então, o que nós temos aqui? Uma informação que foi muito interessante que a questão traz há mais de uma década. Por que trouxe essa informação? Porque se for ex-presidente que exerceu o cargo antes de 1994, ele terá direito a voz e voto. Após 94, ele tem direito só à voz. E que eu brinco com os meus alunos. O ex-presidente do Conselho Seccional, ele não deixa de fazer parte da OAB. Ele continua, tanto de forma honorária como de forma vitalícia. Eu comparo os ex-presidentes da OAB como sogra. Apesar de ser ex-sogra, ela nunca deixa de ser sogra. Apesar de ser ex-presidente, ele nunca deixa de ser membro da OAB, tá ok? Então, como a gente tem esse caso que não existe ex-sogra, o ex-presidente da OAB, ele não deixa de ser membro dentro da OAB. A única questão é que ele não vai poder votar, ele vai só poder ter voz, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo 56º, parágrafo 1º. São membros honorários, vitalícios, os ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Então, está dizendo para nós que eles são membros honorários vitalícios, os ex. Então, sendo aqui, ele vai ter direito à voz. Ele só vai ter direito a voto se ele estiver abarcado antes de 1994. Após 1994, ou seja, após a promulgação da Lei 8.906 de 94, todo ex-presidente só tem direito à voz, ok? Incluído aí também da medalha Rui Barbosa. Então, voltamos à análise das assertivas. Letra A. Cauã, quando cessado o seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional. Ele não deixou de integrar, ele continua fazendo parte, mesmo sendo ex-presidente. Letra B. Então, a assertiva A está incorreta. Letra B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB. Até aqui está tudo ok, mas não tem direito de voto. Até aqui está ok. Ou de voz. Não, ele tem direito à voz. Então, está incorreta a assertiva B. Letra C. Cauã é ainda honorário do Conselho Seccional da OAB, até aqui está correto, e o será de forma vitalícia, correto, tendo, contudo, apenas direito de voz nas sessões, correto. Então, a nossa assertiva é a letra C. Vamos analisar a D para ver se não tem realmente informações mais corretas do que a letra C, apesar de saber que ela está próxima ao que diz a lei, né? Ao que diz o artigo 56º. Letra D. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional, até aqui, ok? A quem são conferidos o direito à voz, ok? E a voto nas sessões. Não, ele não tem direito a voto. Então, está incorreto.
Então, gabarito realmente é letra C, que Cauã, por ser ex-presidente, Cauã é ainda membro honorário do Conselho Seccional da UAB e o será de forma vitalícia, tendo tudo apenas direito de voz nas sessões. Então, gabarito letra C, gabarito de caminho rumo à sua aprovação. Passamos para a penúltima questão. Aqui trouxemos para vocês o tema central desta questão é da inscrição. Então, Antônio, ele é brasileiro, formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país da América do Sul. Lá conheceu e casou-se com uma nacional daquele país. Ana, que também se formou em Direito, ela também se formou em Direito na mencionada universidade. Já graduados, Ana e Antônio decidiram mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito, em que há bastante similitude com o direito do país de origem indiano. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Esta sétima questão tem um enunciado um pouco mais longo, as assertivas também, porém, ela não está difícil, uma questão bem elaborada, tranquila, fácil de identificar, principalmente para você que conhece o Estatuto da Advocacia. Então, temos aí, letra A, é vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Contudo, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado, desde que prove seu título de graduação obtido na universidade estrangeira, que este seja revalidado e que seja aprovado no exame da ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Letra B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados, desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que estes sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame da ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Então, na letra A, está dizendo que a Ana é proibido ela advogar de forma plena, ela só vai poder advogar a título precatório, né? Como consultora em direito. Então, ela vai poder exercer a profissão mais ou menos. Se ela não fizer o curso aqui de novo, ela vai ser vedado o exercício da advocacia, e se ela o fizer, vai ser de uma forma precária, né? Que a gente chama. Poderá inscrever-se como advogado, o Antônio ele pode se inscrever como advogado, desde que prove a sua graduação mesmo. A Ana não é exigido a isso. E a letra B vai dizer que ambos poderão, né, se provarem que realmente tem os títulos de graduação, que não é prova falsa, né? Se for prova falsa, eles não poderão mesmo. Além disso, terão que revalidar esses títulos e, além disso, eles terão que fazer o exame da ordem, como vocês estão fazendo. Treinar, estudar e tudo mais para conseguir a aprovação. Diante da aprovação, né, cumprindo os demais requisitos legais, eles poderão atuar aqui no país como advogados. Então, vamos analisar a letra C e a letra D. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório,
como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio poderá inscrever-se como advogado desde que prove seu título de graduação obtido na universidade estrangeira, independentemente de revalidação, e que seja aprovado no exame da ordem, cumprindo os demais requisitos legais, independente de revalidação, ou seja, se ele não fizer a revalidação, ele fazendo o exame da ordem e cumprindo todos os requisitos legais, ele sim poderá tornar-se advogado. E a letra D é vedado a Ana e a Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, como consultores do direito estrangeiro, se não cursarem novamente a graduação no país. Então, a letra D diz que se para eles exercerem a advocacia, eles terão que fazer o curso novamente aqui. Ou então, eles ficarão apenas como consultores no direito estrangeiro. É uma questão muito interessante, que traz para nós o seguinte, fazendo analogia à questão de advogar em outro país. Nós temos essa possibilidade quando você for aprovado no exame da ordem, conquistar a sua carteira profissional, a sua carteira vermelha de advogado ou de advogado, vocês podem requerer também para advogar em Portugal. Por quê? A nossa carteira na OAB, ela também pode ser utilizada em Portugal, já que foi feito um acordo de reciprocidade assinado em 2003, onde deu a possibilidade dos advogados brasileiros inscritos na OAB atuarem também em Portugal. Então, essa questão veio abarcar esta possibilidade. Mas é claro que para você se inscrever no quadro de advogados da OAB, você tem que obedecer os requisitos que estão lá no artigo 8º, tá bom? E é isso que nós vamos ver lá, quais são esses requisitos do artigo 8º. Para inscrição como advogado, é necessário ter capacidade civil, isso está no inciso 1º. Inciso 2º, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada pelo MEC, né? Título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro, no caso de advogado do gênero masculino. Inciso 4º, aprovação e exame da ordem, que é o caso de vocês que em breve estarão aprovados. Inciso 5º, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6º, idoneidade moral. Inciso 7º, prestar compromisso perante o Conselho. E parágrafo 1º, o exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal na OAB. Parágrafo 2º, que vai trazer o caso em tela aqui da questão, o estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Então, vou falar um pouquinho rapidinho sobre este artigo.
Vou começar aqui no inciso não exercer atividade incompatível, que está lá no nosso artigo 28º do Estatuto da OAB. Estatuto da Advocacia da OAB. Então, o que vai trazer? Dos cargos de incompatibilidade. Até a promulgação da Lei 14.365, era incompatível o policial militar. Com a promulgação da Lei 14.365 de 2022, houve a possibilidade do militar, então, obter uma inscrição especial. Inscrição especial, onde ele poderá advogar em causa própria. Então, ele pode advogar em causa própria. Por isso que ela é uma inscrição especial. Então, a lei possibilitou que advogados requeiram a sua inscrição especial. Então, o inciso 5º, ele passou a ser uma incompatibilidade relativa no caso de servidores da segurança pública, inclusive militares, ok? Então, o artigo 28º, que trata de incompatibilidade, foi relativizado pela Lei 14.365, onde permite que o militar tenha sua inscrição especial e ele possa advogar em causa própria, ok? Essa lei também está lá disponível para vocês nos nossos podcasts e aqui no canal do YouTube. O parágrafo 2º, que nós vamos trazer aqui para vocês, né, vai falar do caso em tela da questão, dizendo sobre o estrangeiro. Então, para ele exercer a atividade advocatícia aqui no Brasil, não sendo português, né, e vai ter uma exceção, porque o advogado de Portugal também tem a mesma prerrogativa que nós, advogados, possa exercer a atividade também em Portugal. É vice-versa. Se é um acordo de reciprocidade, tanto vale para nós, brasileiros, quanto para os portugueses. Eles também podem vir para o Brasil, tendo eles a carteira, né, da Ordem dos Advogados, lá não é OAB, né, a carteira da Ordem dos Advogados de lá, eles também podem advogar aqui no Brasil. E nós, com a nossa carteira da OAB, podemos advogar também em Portugal. Claro que é diferente dos Estados Unidos. Olha a vantagem nossa de você fazer o exame e passar nesse exame. Nos Estados Unidos, para eles serem advogados lá, você tem que escolher o distrito, né, o DC, para você advogar, ou o território, o que seja. Cada território tem uma prova diferente. Cada território você tem que fazer o registro. O curso lá demora muito mais, você tem que fazer uma pós-graduação especializada para depois fazer a prova oficial, para depois requerer a sua inscrição. Então, nós aqui temos uma condição melhor do que os advogados dos Estados Unidos. Além disso, nós temos também a possibilidade de advogar em Portugal. Então, temos que agarrar com força, você tem que agarrar com força e afinco esse estudo para que você consiga a sua carteira. Então, voltamos aí à questão para análise das assertivas. Letra A, é vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório. Não, não é vedado. Se ela preencher todos os requisitos constantes no artigo 8º, ela poderá sim. Não vou continuar lendo o restante da assertiva para não perder tempo. Então, o vedado invalida a assertiva A. Letra B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogado, até aqui tudo certo, desde que provem seus títulos de graduação, ok, obtidos na universidade estrangeira, também correto, que esses sejam revalidados, ok,
e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais do artigo 8º. Então, a letra B parece que é a nossa assertiva correta. Vamos continuar analisando a C e a D. Por que eu sempre friso que tem que continuar analisando? Porque pode a OAB ou a FGV colocar assertivas mais corretas do que a outra. Então, é bom vocês ficarem atentos. Então, é vedado a Ana, não é vedado, então no início já nem preciso continuar lendo. Então, está incorreto. Letra C, incorreto. É vedado a Ana e a Antônio, incorreto. Então, a letra D também está incorreta. Então, voltamos para ver realmente qual é o nosso gabarito. Então, é letra B, tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogado, desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que esses sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumprindo os demais requisitos legais. No caso em tela aqui, como falou que era da América do Sul, né? Tá lá no nosso enunciado, não vai caber a questão de Portugal. Então, passamos para a última questão. 8ª questão. Falei que esse exame foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui trazemos para você, aqui estamos com da publicidade profissional, artigo 47º e 58º A do SED. SED é o Código de Ética e Disciplina. O estagiário de direito, mais uma vez uma questão de estagiário, né? Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de seus serviços, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Quanto aos instrumentos admitidos, no caso em análise, assinale a afirmativa correta. Letra A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito de conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Letra B. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista tratar-se de estagiário. Letra C. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular praticada, que deverá seguir regulamentação constante em provimentos de cada conselho seccional quanto aos seus requisitos e condições. E letra D. Não é permitida a celebração do termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a natureza da infração resultante da publicidade irregular narrada. Então, o estagiário aqui, Jefferson, né, resolveu fazer uma publicidade irregular para captação de clientela. Aí você pergunta, por que o estagiário vai captar clientela para ele, sendo que ele não pode atuar como advogado? Mas o que vem trazer aqui, no que tange a questão, está dizendo o seguinte, sobre o termo de ajustamento de conduta, chamado de TAC. Este TAC, ele pode ser assinado tanto por advogados quanto para estagiários. Tá ok? Então, já estou trazendo para vocês. Então, o TAC é a possibilidade do estagiário ou do advogado não ser penalizado, não ter nenhum apontamento na sua vida como advogado, na sua carreira advocatícia. Aí está sendo perguntado na assertiva A se é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta
tanto no âmbito de conselhos seccionais quanto de conselhos federais, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Então, o TAC poderá ser assinado tanto pelos conselhos seccionais ou federais. A letra B está dizendo que ela não é permitida a celebração do termo porque trata-se de estagiário. A letra C é admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular, que deverá seguir regulamentação constante em provimentos de cada conselho seccional. Não cita aqui Conselho Federal. Quanto aos seus requisitos e condições. E letra D, não é permitido, né, o TAC, tendo em vista da natureza da infração resultante. Quando a gente fala infração aqui, no caso aí, quais são as sanções que ele vai sofrer? Então, quais são as sanções que permitem a assinatura do TAC? Então, vamos ver o que traz o artigo 47º-A e 58º-A. 47º-A. Será admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Então, a letra da lei está lá, acho que é na primeira, na letra A, já está aqui dentro do que diz este artigo. Então, tanto advogados quanto estagiários, como eu falei, poderá assinar o TAC. Então, ambos podem assinar o TAC, tanto estagiários quanto advogados. Parágrafo único. O termo previsto neste artigo será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições. 58º, nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Parágrafo 1º, o termo de ajustamento de conduta previsto neste artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. De novo, reforça que é em provimento do Conselho Federal e não do seccional. Vou abrir aqui para dizer um pouquinho sobre as sanções que ocorrem. Então, quais são as sanções éticos disciplinares? Nós temos, como foi elencado no 58º, a censura. Então, a censura é uma forma de sanção. Além da censura, nós temos a suspensão. Assim, também nós temos a exclusão. E, por último, nós temos a multa. Então, essas são as 4 sanções existentes no processo ético-disciplinar da OAB. Lembrando que a censura ela vai ser admitida o termo de ajustamento de conduta. Então, a única que vai admitir o TAC é a sanção de censura. Então, essa vai admitir o TAC como abarca o 58º-A. A suspensão não cabe TAC, a exclusão também não, a multa ela não é aplicada sozinha. Ela é aplicada tanto no caso de suspensão quanto no caso de censura. Então, ela cabe tanto, ela pode ser censura mais multa, suspensão mais multa. Por que não vai ter exclusão, não vai ter multa na exclusão? Porque o advogado foi excluído.
Então, se ele for excluído, ele não vai pagar. Então, no caso em tela, que eu estou mostrando para vocês aqui, tipo de sanções, a exclusão não pode vir acompanhado de multa. E tem questões de exames anteriores que abordava esse tipo de pegadinha. Então, exclusão e multa não cabem. Só vai caber multa com censura, multa com suspensão. E lembrando que censura é que pode ser possível o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, o TAC não é sanção, ele é diferente, é só um termo de ajustamento de conduta, tá ok? Além disso, o que eu converso muito com os meus alunos, como identificar quando é censura, quando é suspensão. Como foi falado lá no artigo 8º sobre a questão da inidoneidade, né? Falando do quórum para emitir a declaração de inidoneidade, falou-se em 2 terços, não é assim? Então, falou em 2 terços. Então, eu costumo falar com os meus alunos o seguinte, que as 2 censuras levam à suspensão. 3 suspensão leva à exclusão. Então, o 2 terços é que ajuda vocês a identificar. 2 censuras levam à suspensão. 3 suspensões levam à exclusão. Tá ok? Lembrando que exclusão não cabe multa. A multa só vai ser cabível no caso de censura e no caso de suspensão. Ok? Então, voltamos lá à análise da última questão. Letra A. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Então, totalmente correta, parece que a assertiva correta é a letra A. Letra B, não é admitido a celebração do termo de conduta é admitido, inclusive, para estagiário. Então, a letra B está incorreta. Letra C, é admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta para fazer cessar publicidade irregular, até que tudo ok, que deverá seguir regulamentação constante em provimento de cada conselho seccional. Não é conselho seccional, é conselho federal, ok? Então, a assertiva C está errada. Não é admitida a celebração, é sim, então inicia a questão errada, a letra D também está errada. Então, realmente, o nosso gabarito é letra A. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Então, gabarito letra A de aprovação, letra A de advogado. Parabéns, continue nesse foco, nessa busca pela sua aprovação. E, para encerrar, primeiramente, gostaria de lembrá-los que estamos disponibilizando para vocês sob o provimento 205 de 2021, que vai falar sobre as novas normas que complementam a publicidade profissional da advocacia. Está disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube, assim como nos podcasts. Então, ouçam lá este provimento, que foi tema da questão anterior, né, que já vai falar do TAC, né, na questão da censura e tudo mais referente à publicidade. E lembrando que, quando você pega esses provimentos separados do estatuto completo ou regulamento geral completo, vocês condensam as informações, fica mais fácil de você absorver, e aí você fica mais atento na hora de marcar suas questões. Então, ouçam lá o provimento
no 205, que regulamenta e complementa as normas da publicidade profissional da advocacia, ok? E no mais, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso canal. Falamos sempre que este método que nós estamos fazendo é o método reverso. Através das questões, vocês passam a aplicar já os diplomas legais que vocês já têm uma noção. E fica muito mais fácil, através de casos concretos, vocês identificarem o que pode e o que não pode dentro do exercício da advocacia. Então, muito obrigado e aguardem o próximo bloco de questões.